Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos novamente realizar o nosso estudo do Livro dos Espíritos, pedindo a Deus e a Jesus que estejam conosco, os amigos espirituais nos auxiliem e se façam presentes nos nossos lares, distribuindo bênçãos de paz e luz para todos que conosco dividem os nossos lares. Hoje o nosso tema é a união da alma com o corpo. Ou seja, nós vamos analisar dentro desse capítulo 7, que fala exatamente do espírito voltar à vida corporal, ou mais propriamente, fala da reencarnação, né? Que é esse retorno do espírito à vida física. Nós vamos falar desse momento em que a alma é unida com o corpo, ou que o espírito é unido com o corpo. Então, dentro desse sistema, nós vamos analisar da questão 344 até a questão 360. E a primeira pergunta que nós vamos tratar sobre esse tema é exatamente sobre o momento. Quando é que ocorre essa união entre corpo e alma? E os espíritos nos respondem que essa união ela acontece exatamente na concepção. Então, para ficar mais claro, no momento em que o espermatozoide masculino se une ao óvulo feminino, também, no mesmo momento, o espírito é ligado àquele corpo que ali começa a se desenvolver. E essa ligação ela vai realmente se completar quando o espírito nascer para a vida física, ou seja, quando nós tivermos o nascimento da criança. Então, explicam os espíritos que essa ligação é feita por um laço fluídico. Um laço fluídico que, na verdade, vai prender o corpo fluídico, que é o perispírito, àquele corpo. E esse laço, ele vai ser um laço que vai dar determinada liberdade para o espírito de início, mas que conforme vai se aproximando a época do nascimento da criança, esse laço vai se estreitando. E é exatamente esse estreitamento desse laço fluídico é que vai provocar os fenômenos que se dão de perturbação do espírito e também de esquecimento do passado. E aí, quando a criança realmente nasce, né, que nos caracteriza pelo primeiro choro, então, realmente, aí o espírito está totalmente encarnado. Na questão 345, nos apresenta a pergunta se essa união entre espírito e corpo é definitiva. E a resposta nos identifica que é uma ligação definitiva, não no sentido de que ela não possa ser interrompida, porque nós podemos ter a interrupção do processo reencarnatório durante a gestação, como a gente vê tantas vezes se verificar, tanto no aborto espontâneo quanto no aborto provocado. Mas ela é definitiva porque no momento que um espírito se liga a um corpo, ele não pode ser substituído, ou seja, se um espírito desiste de uma encarnação naquele corpo, não pode outro espírito ser ligado a esse mesmo corpo, porque a ligação entre corpo e espírito, ela é sempre no momento da concepção. Então, aquele espírito que foi designado para habitar o corpo, só ele vai poder habitar aquele corpo depois desse processo em que ele foi ligado na concepção espírito e corpo. Então, pode haver o desprendimento, os espíritos nos esclarecem, inclusive, que pode haver o rompimento desse laço por opção do espírito reencarnante, que desiste da prova que escolheu, o que seria considerado aí uma coisa negativa, né? Porque se ele reencarnou, se ele aceitou a prova, se ele entendeu que a prova era a melhor oportunidade para ele, não há por que ele recuar. Mas não poderá em nenhum momento ele ser substituído por outro espírito, né? Se ocorre que aquele espírito se desenlaça do corpo, o corpo tende a perecer. Na próxima questão, os espíritos nos abordam a questão de
um corpo que está durante o período de gestação, ou seja, antes de realmente a criança nascer, se esse corpo perece, né? Se ele morre, o que acontece com o espírito? Vejam que o espírito, estando na vida espiritual, ele tem uma visão diferente que nós teremos do lado de cá, né? Provavelmente, para o lado de cá, nós encarnados entenderemos aquilo como uma tragédia, né? A perda de um ente querido. Mas para o espírito que está do lado de lá, ele entende perfeitamente a dinâmica da vida espiritual. Então, para ele é uma coisa, vamos dizer assim, mais dentro da normalidade. Por isso os espíritos respondem de uma forma que talvez nos pareça mais fria, né? Quando eles dizem que se ele não reencarna num corpo, ele escolhe outro corpo para reencarnar. Porque para esse espírito que está do lado da vida espiritual, não existe toda essa tragédia, né? E aí a próxima pergunta é qual a utilidade dessas mortes durante o período de gestação. Então, a explicação que os espíritos nos dão é que muitas vezes as mortes que ocorrem durante o período de gestação, elas são provocadas pela imperfeição da matéria, ou seja, porque o corpo não se forma da maneira adequada, por motivos que são relativos exatamente à matéria ter as suas dificuldades de se organizar. Na próxima questão, é perguntado qual a utilidade de uma reencarnação em que o desencarne ocorre logo após o nascimento. Então, a resposta que os espíritos nos dão é que o ser não tem, o espírito reencarnante, ele não tem a consciência da sua existência, né? Ele está naquela fase que nós vamos entender de perturbação e esquecimento passado. Então, a importância da morte para o espírito, em virtude dele não ter essa consciência, ela não é significativa. Frequentemente, isso é uma prova para os pais. Então, vem essa perda do seu ente querido como um chamamento para lembrar da vida espiritual, que nós não vivemos só a vida física. Na outra questão, é perguntado se o espírito, cujo corpo não vai sobreviver, vai ter um desencarne ou na gestação ou logo após o nascimento, se ele sabe disso. E os espíritos nos dizem que algumas vezes o espírito sabe que o corpo não vai continuar vivo, ou seja, que a reencarnação não vai se proceder, e algumas vezes não sabe. Eles nos alertam que o espírito não deve escolher reencarnar num corpo que não vai sobreviver para fugir da sua prova. Novamente, seria um recuo, né? Seria uma coisa indesejável que o espírito, após ter se convencido da necessidade de reencarnar, fugisse à provação, escolhendo um corpo que ele sabe que não vai permanecer vivo durante uma existência. Na 349, a pergunta é se quando uma reencarnação ela é interrompida no período de gestação, se imediatamente o espírito tem a oportunidade de reencarnar em outro corpo. A resposta é que nem sempre isso acontece imediatamente. Então, se um espírito tem a sua encarnação interrompida durante a fase de gestação, não quer dizer que logo ele terá nova oportunidade de existência. Por que que não? Porque é necessário que o espírito tenha tempo de proceder à escolha de um novo corpo, de uma nova existência, das provações que ele terá naquela existência. Ou seja, há necessidade de novo planejamento. E a exceção que os espíritos nos colocam é nos casos em que já está programado as duas situações, a tentativa de reencarnação primeiro e, na sequência, uma encarnação já determinada. Se esse planejamento é conjunto, sim, pode ocorrer imediatamente o reencarne do espírito. Em outros casos, ela não será imediatamente, o espírito terá que retomar o seu planejamento da sua existência. Na questão 350,
Pergunta se um espírito que já se uniu ao corpo, essa união já se completou através do nascimento, se ele pode se arrepender de ter feito a escolha daquela provação. Então, por exemplo, o espírito nasce num lar muito humilde, num lar socialmente carente. Ele pode se arrepender daquela escolha depois de já ter nascido? E aí os espíritos respondem que não, pois a criança, né, logo que se completa a reencarnação, ela não se dá conta de que essa foi uma escolha dela, né? Mesmo que ela venha a estar num lar espírita, que ela tenha conhecimento posterior do espiritismo, enquanto ela é criança, ela dificilmente vai ter essa condição de fazer uma análise que aquilo foi uma escolha sua. Então, ela não vai se arrepender de ter feito aquela escolha, porque ela também não tem consciência disso. Então, ela não tem consciência. O que pode acontecer, e nós sabemos que muitas vezes acontece, até porque nós temos essa dificuldade de sempre reclamarmos do que a gente tem, é nós acharmos que aquela prova que foi escolhida, aquela escolha que foi feita, é pesada demais, e considerar que ela é superior às nossas forças. O que nós sabemos que não é verdade, né? Nós só escolhemos coisas, provas que nós temos forças de superá-las. Nós não íamos escolher alguma coisa, principalmente porque somos orientados pelos nossos amigos espirituais, nós não íamos escolher uma prova que nós não fôssemos capazes de vencê-la, né? Mas encarnado, muitas vezes a gente acha que a prova é muito pesada, né? A gente não tem forças para superar aquele problema, e daí muitas vezes, inclusive alguns que não têm fundamentado dentro de si a certeza de que a vida é uma dádiva de Deus, acabam recorrendo ao suicídio. A seguinte pergunta é: entre a concepção, que ocorre o ligamento do espírito ao corpo, até o nascimento, o espírito, ele goza de todas as faculdades? E a resposta é mais ou menos conforme o ponto desse intervalo se acha, enquanto ele não está realmente reencarnado. O que quer dizer o intervalo em que se acha? Quanto mais próximo à concepção, mais o espírito tem liberdade. Quanto mais próximo ao nascimento, menos o espírito tem liberdade. Portanto, menos ele está na posse de suas faculdades. Ou seja, quando se aproxima o momento do nascimento, o espírito vai cada vez se sentindo mais perturbado e cada vez mais ele é afetado pelo esquecimento, que é uma necessidade da reencarnação. Todos nós, no instante em que reencarnamos, nós estamos completamente esquecidos das nossas memórias, né? Memórias essas que passam a ser ou a pertencer ao nosso inconsciente de vidas passadas no momento que a gente reencarna. Então, desde a concepção essa perturbação se dará, em maior ou menor nível, conforme também a evolução do espírito. E aí, quando ele realmente reencarna, essa perturbação ela é identificada pelo esquecimento total das existências anteriores. Então, ela cresce de contínuo, né, até o nascimento. E quando nós, então, estamos nessa fase em que o espírito está vivendo a fase que o corpo está em gestação, eles comparam de um espírito encarnado durante o sono. Então, durante o sono também, nós estamos ligados ao corpo físico, mas a gente goza de um certo grau de liberdade para fazer coisas independente da matéria, né? E é o que nós fizemos muitas vezes durante o momento em que o corpo está dormindo. A gente sai, visita familiares, vai a lugares, né? Então, o espírito na gestação, ele tem mais ou menos a mesma situação. Então, o que ocorre é que, quanto mais se aproxima o nascimento, como eu disse, mais essas memórias se apagam, a lembrança do passado deixa de ser uma coisa que o espírito consiga fazer, ele não se lembra mais de nada, e aí, então, ele deixa de ter essa consciência, né, de que ele é um homem que viveu várias vidas, várias existências. No momento em que ele reencarna, essa lembrança zera, né, ou seja, ele não lembra de mais nada. Só que essa lembrança de vidas passadas, ela vai retornar,
na maior parte das vezes, quase na totalidade, de forma inconsciente. Ou seja, nós não teremos a lembrança clara daquilo que fizemos na vida passada. Mas nós inconscientemente perceberemos a influência daquilo que foi a nossa vida passada. É o que realmente vai acontecer quando nós somos adolescentes. Segundo os espíritos, o espírito retoma a sua natureza própria. Então, durante a infância, a gente não tem essa percepção das nossas lembranças, nem de forma consciente e nem de forma inconsciente, mas essa lembrança, esse inconsciente das vidas passadas, ele vai sendo retomado inconscientemente, porque é uma herança nossa, porque isso é justo, né? Então, as nossas perturbações, as nossas dificuldades emocionais, as nossas, os nossos medos, as nossas preocupações, de tudo aquilo que a gente já vivenciou, deve voltar a nós. E isso vai ocorrer exatamente quando a gente sai da infância, a ponto de que todos nós passamos pelo estado de adolescência, que é o estado em que nós retomamos a nossa herança espiritual. Na seguinte pergunta, os espíritos são perguntados se quando nós reencarnamos, já no nascimento, nós recobramos a plenitude das nossas faculdades. E nós sabemos que não, né? Porque nós podemos observar a criança. A criança, quando é pequenininha, ela não tem as suas faculdades, por exemplo. Ela não tem a sua imaginação, a sua memória, a sua capacidade intelectiva recuperada no sentido de mostrar tudo aquilo que ela já realizou no passado. E por que isso não acontece? Porque os órgãos do corpo físico não estão desenvolvidos suficientemente para possibilitar essas manifestações. Então, algumas manifestações do espírito, eles só vão se dar no momento em que os órgãos do corpo físico assim o permitirem. Mesmo a questão do nosso cérebro, ele não consegue processar os pensamentos, as emissões mentais, né, que o espírito conseguia antes da reencarnação, durante a fase da infância. É preciso que os órgãos do corpo físico estejam de forma adequada, desenvolvido para essa manifestação. Se nós quisermos fazer um paralelo, é como se o corpo, no caso, funcionasse como um instrumento. Um grande intérprete de músicas, um grande músico, ele depende de ter um bom instrumento para conseguir expressar todas as suas capacidades, faculdades. A mesma coisa acontece com o espírito. Tanto é fato que, no caso em que o órgão nasce danificado, o espírito vai se apresentar para nós como um espírito ou como uma pessoa que tem um limite, né? Que é o que nós chamamos as pessoas especiais. O espírito não tem aquele limite. O limite está no órgão que tem o dano. O espírito é um espírito, vamos dizer assim, que não apresenta aquela característica. Ela está temporariamente submetida àquela característica por uma deficiência do órgão. Então, quando ele se vê desenlaçado da matéria, ele recupera as suas faculdades normais que sempre as teve. Então, como nós reencarnamos num corpo novo, nós precisamos aprender a usar esse corpo novo, aprender a utilizá-lo, suas possibilidades. Então, isso vai se dar pouco a pouco, e assim também as nossas ideias que estavam totalmente esquecidas, elas vão, de forma inconsciente, eu insisto, retornar à nossa mente como se fossem aptidões, né? Facilidades. Alguém tem muita facilidade, por exemplo, em aprender tal idioma. Aquilo já era uma faculdade sua, ele já falou esse idioma em outra existência. Então, no momento que o órgão vai se desenvolvendo, ele vai ter essa facilidade, que nada mais é do que as ideias lhe voltarem inconscientemente e ele ter facilidade de novamente fazer o que ele já fez em outra existência. Então, assim é que acontece esse processo. Na próxima questão, a pergunta é:
Se a união do corpo e do espírito só se dá realmente no nascimento, embora ela se inicie lá na concepção, pode-se considerar o feto como um corpo dotado de alma? Então, vejam que é uma questão quase conceitual, né? Como a gente estudou ali, o espírito, ele goza de certa liberdade ainda durante esse período de gestação. Então, uma pergunta conceitual. Esse feto que tá em fase de gestação, ele é ou não é dotado de alma? E aí a resposta que os espíritos nos dizem é aquilo que a gente já sabe, que o espírito que vai animar aquele corpo logo após o nascimento, ele já existe, ele não está vivendo a vida, vamos dizer assim, presa totalmente àquele corpo, ele está, de certo modo, fora dele, mas ele existe. Já estamos falando de um processo de encarnação ou de reencarnação, né? Embora não esteja totalmente terminado o processo de reencarnação, mas o espírito ele já está ligado àquele corpo e o corpo ligado àquele espírito. Então, é um processo em andamento. Então, completando, eles vão nos dizer o que é essa vida intrauterina, né? A vida de gestação. Então, eles dizem que nós poderíamos comparar a vida da gestação como se aquela criança, né, tivesse a vida do vegetal ou do animal. Somente o nascimento vai dar a ela a vida espiritual. Porque até aquele momento ela não tem liberdade de nada. Ela vive no ventre da mãe, sem possibilidade de exercitar o seu livre-arbítrio. A sua vida é a vida da mãe. Então, ele não tem propriamente a vida espiritual. Ele vai se encontrar na plenitude da vida do espírito a partir do momento do nascimento. A próxima pergunta diz respeito se existem crianças que, durante a gestação, como a ciência tem dito, já se sabe que a criança não vai ter a vida, ou seja, que a criança não vai conseguir sobreviver ao nascimento. E aí perguntam por que ocorre isso, se existe isso e por que ocorre isso. Então, os espíritos dizem que sim, existem crianças que, durante a gestação, já se sabe que, quando houver o nascimento, ela não vai ter condição de realmente ter a vida, de realmente nascer com condição de sobreviver, de ter vida própria. E eles dizem que isso acontece, primeiro, porque Deus permite, né? Que Deus permite porque é uma prova para os pais, às vezes também para o espírito. Então, por necessidade deles passarem, os pais, no caso, quase sempre vão encarar isso como a perda de um ente querido, né? O espírito vai reencarnar, vai encarar essa situação com, provavelmente, toda aquela expectativa que ele tinha de uma nova encarnação, de uma nova chance, uma nova oportunidade, se ver em determinado momento interrompida, né? A frustração disso não ser concretizado. E para os dois, né, ou para os pais e para o espírito, isso é uma provação. Entre os natimortos, existem aqueles que estavam destinados a encarnar e não reencarnaram. Então, entre a criança que nasce e não sobrevive, né? Existem alguns que estavam destinados a reencarnar e isso não acontece. Os espíritos dizem sim. Às vezes, tem espíritos que nascem mortos, mas o projeto inicial era que aquela encarnação se desse de forma normal. Mas também há alguns casos em que nunca esteve um espírito ligado àquele corpo. Então, nesse caso, aquele corpo que tinha a vida do animal e do vegetal não poderia nascer para a vida espiritual, porque ele não tinha um corpo ligado, ele só tinha a vida animal. Ou seja, ele não tinha como se sustentar sozinho, sem o organismo da mãe, que é o organismo inteligente, que é o espírito da mãe, que vai comandar o processo de manutenção da vida nos dois corpos. Quando ele nasce
e não tem um espírito para manter a vida, ele então tem a encarnação interrompida. Então, nesse caso, essa criança que não tem um espírito destinado a reencarnar, que não foi feita a ligação de um espírito durante o período da concepção, eles só existem, só vêm acontecer em função dos pais, é uma prova para os pais, porque ali não há um espírito para sofrer essa aprovação. Então, aí a pergunta, mas pode chegar ao nascimento um corpo que não tem um espírito ligado? Até o nascimento pode chegar. Depois do nascimento, não, porque ele teria que viver sozinho. Como ele não tem um espírito para manter a vida, né? Porque depende da inteligência do espírito que o perispírito consiga organizar o corpo. Como nesse caso nós não temos o espírito, nós não temos o perispírito, nós não temos o corpo, como o corpo se manter organizado. Então, ele pode até nascer, mas ele não vai sobreviver ao nascimento, vai se desarmonizar as funções do corpo por falta da presença do espírito. Aí uma pergunta é se toda criança, então, que vive após o nascimento tem um espírito, então, ligado a ele. É claro que sim. A única coisa que faz uma criança ter vida, independente do ventre da mãe, é o fato de que um espírito esteja ligado a ele, cujo perispírito desse espírito vai conseguir manter as funções orgânicas daquele corpo de forma organizada. Se ele não tiver o espírito ligado, ele dependerá do espírito da mãe para sobreviver. No momento que ocorre o nascimento, ele então não tem condição de viver sozinho, senão ao espírito. Então, essa é a resposta dos espíritos. É óbvio que toda criança que nasceu e continua existindo tem um espírito obrigatoriamente. Senão não se daria nem o choro inicial. E aí, os espíritos, então, são questionados quanto à interrupção da encarnação por meio do aborto. Aborto esse que pode ser espontâneo ou provocado. A pergunta é, que consequência tem para o espírito o aborto? Uma existência a ser recomeçada, né? É uma interrupção. Se for um aborto espontâneo, é uma tentativa da encarnação que não deu certo e que precisa ser recomeçada. Aí eles entram na questão do aborto provocado, perguntando se isso é um crime. E é um crime, porque se nós provocarmos o aborto, nós estamos transgredindo a lei de Deus. A lei de Deus, desde que nós conhecemos os 10 mandamentos de Moisés, ela é clara, é não matar. Então, se nós realizamos esse procedimento de matar uma vida durante a gestação, nós estamos transgredindo a lei de Deus, né? Quem tem que saber se a encarnação vai continuar ou não é as leis de Deus. Então, assim, há crime, né? Uma mãe, ou quem quer que seja, comete crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. É clara a questão, ela não deixa margem para interpretação, né? Se alguém interrompe a vida da criança durante a gestação, isso é crime. Então, por que é crime? Porque havia ali um espírito com uma programação que ia favorecê-lo, né? Porque ali naquela encarnação ele teria oportunidade de passar pelas provações que estavam previstas, né? Pelas expiações que estavam previstas. O instrumento que ele tinha para realizar essas provações e expiações era aquele corpo que estava se formando. Então, alguém vem e se arvora no direito de interromper essa oportunidade. Então, está cometendo um crime contra a lei de Deus, e nós poderíamos acrescentar, está sendo egoísta, né? Porque a maioria das vezes o que se observa é que as pessoas tomam uma decisão em função do seu interesse pessoal, e não em função do interesse do corpo, do espírito que está reencarnando. Então, falta de caridade e excesso de egoísmo. E na questão seguinte, é perguntado no caso em que o aborto é feito
porque a vida da mãe está em perigo. Se também há crime quando o aborto é cometido para evitar que a mãe venha a desencarnar por conta daquela gestação ou daquele parto que coloca a sua vida em risco. Então, os espíritos nos respondem que, nesse caso, é preferível sacrificar a criança, que ainda não nasceu, do que sacrificar a mãe, que ainda existe. Só que, vejam bem, essa questão ela tem que ser muito bem pensada, né? Quando é que se tem certeza que a mãe vai desencarnar se não houver o sacrifício da criança que está no útero? São raras situações. São raras. Muitas vezes os médicos aconselham a mãe a interromper uma gravidez porque existem riscos que não se sabe bem medir se são riscos de vida. Existem riscos. Então, muitas vezes, nós conhecemos alguns casos em que o médico diz, olha, há risco para a mãe e tudo mais, a mãe leva a encarnação à frente e nada acontece. Então, nós temos que não banalizar essa questão. Aqui nós estamos falando de um caso concreto, em que o médico tem que escolher ou a criança ou a mãe. Existe convicção, existe certeza de que a mãe vai perecer se a gravidez continuar. Isso não pode ser banalizado. Ah, mas tem risco, a senhora tem muita idade, por exemplo, que a gente às vezes vê algum comentário. Então é melhor não levar a encarnação à frente. Ah, mas isso pode dar lá na frente algum problema, me colocar em risco. Então, nós não podemos banalizar essa questão. A questão é perguntada quando o nascimento da criança, né? Ou seja, nós estamos lá no parto já, puserem em risco a vida da mãe. O que fazer? Então, na certeza de que um dos dois não vai sobreviver, opta-se pela vida da mãe, porque é uma vida que já está em andamento. E a da criança recém vai começar. Mas nós temos que ter convicção de que esse risco realmente é real. E a nossa última questão da noite pergunta se a gente deve dar para um feto as mesmas atenções que a gente dá para uma criança. Ora, nós estamos dando, na verdade, a atenção, o carinho, o amor, não é nem para o feto e nem para o corpo da criança. Nós estamos dando esse afeto para um espírito reencarnante. Então, independente desse espírito já estar totalmente reencarnado no corpo da criança, ou estar em fase de gestação, nós estamos falando exatamente da mesma coisa. Então, a atenção, o carinho, o amor tem que ser dispensado ao espírito, a inteligência que sobrevive ao corpo. Tanto é que, quando nós perdemos um filho, nós não deixamos de ter amor por aquele filho, não deixamos de ter carinho, porque ele continua existindo. Ele continua tendo relacionamento com nós, ele nos visita, ele se faz presente. Então, o carinho, o amor tem que existir sempre, não pelo corpo, mas pela inteligência que está ali se aproximando daquele lar onde ela vai reencarnar. E aí os espíritos nos dizem que tudo isso acontece por vontade e obra de Deus. Então, nós não podemos tratar levianamente uma coisa que é da obra de Deus. Nós devemos, sim, respeitar que Deus, assim, achou que era melhor para todos nós que nós passássemos pela gestação, que é o período, então, de esquecimento dos erros do passado, que é o período de esquecimento dos nossos vícios, para que nós reencarnássemos sem lembrança nenhuma e, portanto, conforme a questão 383 do Livro dos Espíritos, reencarnássemos mais acessíveis a um novo ensinamento, a um novo aprendizado. Essa é a grande oportunidade de nós passarmos pelo estado de infância. É nós vivermos um momento em que a gente não tem dentro de nós ainda os vícios, né, os maus hábitos das encarnações anteriores. Então, nesse momento, é muito, muito fácil semear novo comportamento dentro da criança. É muito fácil proceder à educação da criança. Pois, quando ela recuperar os seus vícios lá na adolescência,
Vai ficar muito mais difícil nós conseguirmos educar. Né? Que nós, para aprendermos coisas novas, nós precisamos tirar antes as coisas velhas. Né? Tirar os vícios para depois colocar as virtudes. Então, a infância, ela se presta a isso. E para que essa infância ocorra, é necessário, então, essa fase de esquecimento do espírito, que não pode ser abrupta, não pode ser de hoje para amanhã. Ela tem que ter um período. Nesse caso, o período é 9 meses, em que esse laço fluídico vai se apertando e o espírito vai se adequando ao novo corpo, e durante nessa fase de adequação, ele vai esquecendo as suas memórias de vida passada, e, portanto, ele vai tirando dentro dele tudo aquilo que poderia atrapalhar um novo aprendizado. Então, foi assim que Deus determinou, assim é o desígnio de Deus. Né? Então, nós não temos o direito de desrespeitar tudo isso. Nós temos é que ter amor ao Espírito que está reencarnando e vindo a ter conosco para compartilhar uma nova encarnação. Então, encerramos aqui esse estudo, né, que diz respeito à união da alma com o corpo, e poderemos, na sequência, tirar alguma dúvida, mas queremos agradecer a Deus pela oportunidade, a Jesus, de um novo encontro, um novo estudo, em que nós conseguimos entender um pouco mais do Consolador prometido. Pedindo a Deus que ilumine a todos nós, a toda a humanidade, especialmente nesse momento em que passamos por essa pandemia, em que nós possamos estar firmes e convictos de que Deus jamais nos abençoa, jamais nos abandona, sempre nos abençoa. Que assim seja.